Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada aqui nessa notícia esdrúxula, né? Sobre a roubalheira, a farra do INSS, pessoal que roubou velhinhos, o irmão do Lula, Frei Chico, um dos ladrões dos velhinhos do INSS, né? Assim como outros envolvidos aí nessa roubalheira do INSS, a gente sabe, tem deputado envolvido, senador envolvido, sabe lá quem mais, né? Governadores e deputados estaduais. Gente, olha, a roubalheira ela é generalizada no Brasil inteiro, com essas associações, ONGs, entidades, sindicatos, né? Que fazem descontos nas aposentadorias dos idosos, né? Pensionistas, gente humilde, gente simples, que ganha pouquinho, mas eles tiram R$ 20, sei lá, até R$ 70 já vi. Tinha um cara que era descontado há mais de 20 anos, 21, R$ 22, gente. É bizarro, tá? E a pessoa desiste de procurar saber porque não consegue falar com ninguém no INSS. É impossível. Né? Você tenta fazer aquele desconto parar e o desconto não acaba. Existem milhares de relatos de gente que reclamou no sindicato, reclamou na ONG, reclamou na associação, aquele desconto que não sabe o que é. A mesma coisa acontece também com algumas empresas privadas. Né? Eu fiz uma assinatura aqui, por exemplo, no estúdio aqui, da internet Vivo Fibra. E estava vindo descontado na minha Vivo Fibra uma tal de uma revista não sei o quê. Sei lá, era o nome de uma revista. Agora não sei se vocês têm aí. Revista não sei o que lá. Que revista é essa? Eu não recebo revista nenhuma. Revista mesmo, uma revista. De papel. E eu não recebo revista nenhuma da Vivo aqui. Aí gente, olha, para você cancelar esse negócio da revista, eu liguei para lá 500 mil vezes. Até aquele desconto parar. Mas enquanto não parou, foi um ano daquele desconto e eu não conseguia parar o desconto. Toda vez que você falava com alguém lá, aí, vou te passar para o setor não sei o que lá. Vou te passar para o setor de reclamação. E aquilo ficava descontando. Era pouco, era R$ 9,90 por mês ou R$ 12,90. Mas você tem uma hora que você desiste. Você fala, porra, deixa para lá. E esses descontos acontecem muito mais dentro do governo. Porque, gente, você tem vazamento de CPF, vazamento de listas enormes com milhões de CPFs, milhões de CNPJs, esses vazamentos acontecem dentro do governo. Porque para o governo, foda-se, gente. Já para o banco ele quer preservar aqueles dados porque ele ganha dinheiro com aquilo. O banco, sei lá, um Bradesco, Itaú, um Banco Santander, ele não vai pegar uma carteira de clientes num relatório lá no PDF ou numa planilha de Excel e entregar para alguém. Isso não vai acontecer, pode até acontecer. De alguém lá dentro, algum funcionário que ficou puto com o banco, pegar uma relação dessa, né, um banco de dados desse e vender e ir para alguém. Mas isso acontece no governo, porque para o governo, gente, não interessa se você está bem, se você está morrendo, se você foi roubado, se não foi, SUS, se a sua escola está boa, se está ruim, se a segurança do seu bairro, que se dane, eles estão um pouco se ferrando, cara. Ninguém está nem aí para porra nenhuma, não. Eles querem as licitações, gente. E esse é o Omar Aziz, né, que é do PSD de dado, né? Lá do Amazonas, é o cara, lembram dele da CPI da Covid, gente, que bizarro, usando máscara, ele, Randolfo Rodrigues, todos médicos, né? Todo mundo é médico, especialista em Covid, gente, e fazendo aquele espetáculo dantesco lá em 2021 na CPMI do Covid, colocando a culpa de 500, na época eram 500 mil mortos, né, 600 mil mortos, e a Globo mostrando o gráfico dos mortos e mostrando o pessoal sendo enterrado em covas rasas no cemitério. Gente, que bizarro foi aquilo, cara, inacreditável o que aquilo foi no Brasil, tudo para derrubar o Bolsonaro. O único objetivo daquilo foi derrubar o Bolsonaro. Todo aquele circo armado, né? Claro que fazer também compras sem licitação, porque foi aberta a porteira. Bolsonaro abriu a porteira, né? Pode comprar respirador, pode comprar hospital de campanha e máscaras e milhões de máscaras e vacina, porque naquela época, né, gente, era pandemia mundial. Então, é por isso que teve aquele déficit terrível, né, durante aquele período ali de 1 ano e meio, mais ou menos, no governo Bolsonaro, por conta da pandemia. O auxílio emergencial, né, que foi de R$ 600, depois de R$ 1.200, né? E esse era o presidente da tal CPI na época, o tal do Omar Aziz. E agora o governo quer recolocá-lo, vai vendo, na presidência da CPMI,
que é uma comissão parlamentar mista de senadores e deputados federais, inquérito dentro do problema do roubalheiro do INSS. E vão colocar o cara, tá? Porque o governo quer um aliado. E nada melhor do que um aliado que fala essas coisas aqui, gente. Ó. Abuso de autoridade são as mortes, é omissão, é ser complacente com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade. Ele está falando do Bolsonaro, tá? Isso é 2021. Bolsonaro era presidente da República. Vai vendo. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Quando foi que o Bolsonaro sacou alguma coisa contra alguém, perseguiu alguém? Quando foi isso que aconteceu isso, gente? O cara liberou bilhões e bilhões de reais. Foi o segundo ou terceiro país a comprar vacina. Eles falam que não comprou vacina, não tinha vacina para vender. Cara, e a imprensa, a Globo transmitindo ao vivo, William Bonner, nossa, o William Bonner aplaudindo essa coisa dantesca, bizarra. Por isso que todo mundo perdeu a credibilidade, né? Esse último relatório da Reuters agora com relação à imprensa tradicional, né? Se as pessoas acreditam ou não acreditam na imprensa tradicional, tá lá, a imprensa tradicional tá desse tamanhozinho, tá? Ninguém acredita mais em Globo, Jornal Globo, Folha de São Paulo, essas merdas. A gente lê porque tem que acompanhar a mentira e as fake news que eles estão lançando, né? Presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. Mentiroso. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor. Não, a mãe dele não tinha morrido ainda, estava com mais de 90 anos, a mãe do Bolsonaro. Uma filha pequena ainda, pré-adolescente. Como que não tem, gente? Como o cara tem família, tem filho, tem neto. Vários netos, né? Como assim? Você é doido, bicho. Você é doido. Agressor de mulheres. Gosta de agressor de mulheres. Agressor de mulheres. Agressor de mulher. Cara, é bizarro. Gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Cara, que idiota. Que cara pueril. É um homem velho já, cara. Omar Aziz. Um homem velho já, com um palavreado chulo, boboca, pueril. Parece um adolescente falando, gente. Você vê que o cara não tem argumento, é um cara que chegou nessa idade, deve ter uns 60, 70 anos, né? Por aí, uns 68 anos, 70 anos mais ou menos, mas é um cara que entre uma orelha e outra não tem porra nenhuma, né? Só fezes, como diz o vinheteiro. Mas o PT gosta disso, de fezes, e vai colocar o cara na presidência da CPMI do Covid, né? Vamos ver. Perdão, desculpem, do INSS, da roubalheira do INSS, né? Por quê? Porque o governo Lula não quer arriscar-se a deixar que um correligionário, né, um aliado do Bolsonaro, assuma a CPMI, né, e faça campanha contra, como a esquerda fez, colocando o Omar Aziz na presidência da CPMI da Covid para falar mal do Bolsonaro 24 horas por dia com a imprensa, né? Agora, fica imaginando assim, se chega na presidência, se Bolsonaro consegue, junto com os aliados, consegue o PL colocar um cara nessa presidência, digamos. Se for o Omar Aziz, a imprensa vai fazer aquela cobertura toda de novo, passando pano, dizendo que a roubalheira começou lá em 2019, com o Bolsonaro que estava roubando o INSS. Era o Bolsonaro. O roubo acontece no INSS desde 1990, quando o INSS foi criado, no governo Collor. Antes era INAMPS, depois INPS, só virou INSS em 1990. Gente, essa roubalheira sempre existiu. Com os governos que entravam e iam saindo, né, compactuando com essa roubalheira de aposentados e pensionistas. Sempre aconteceu. Quando o Bolsonaro assumiu, uma das primeiras medidas provisórias do Bolsonaro foi uma regulação dos descontos, né? Então, a pessoa precisaria aceitar o desconto e, anualmente, aquele desconto deveria ser
corroborado mais uma vez. Uma vez por ano, o sindicato, ou a entidade, a associação deveria entrar em contato novamente com o aposentado pensionista para ver se ele quer continuar aquele desconto. Aí a esquerda foi toda contra. Nossa, PT, PSOL, PCdoB, todo mundo contra. Seria um gatilho para proteger o aposentado e o pensionista, que a ideia do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, porque durante a campanha política dele, durante os debates com o Lula, lembram? No primeiro e no segundo turno, ele sempre bateu nessa tecla. E os aposentados sendo roubados, a gente ouve a coisa lá atrás, na época, você está ouvindo o debate e o Bolsonaro falando daquele roubo, e a gente meio que não escuta, né? Aí quando você resgata um vídeo, 5, 6 anos depois, é que você vai ver que o cara tinha razão na época. Na época parece que você não é aposentado, você não é pensionista, então você nem liga para o que o Bolsonaro falou. E ele falou durante os debates, umas 2 vezes durante o último debate, e a roubalheira no INSS, que vocês são, né, apoiam essas entidades que roubam aposentados e pensionistas. Entra no YouTube, gente. Bolsonaro falou disso no debate no segundo turno com o Lula. E a gente não dá bola, a gente fica achando que é alguma coisa que o marketing tirou ali pro debate, né? Mas não, os caras estavam roubando e Bolsonaro falando, né, denunciando da roubalheira do INSS. E agora tá aí, ó. Vão colocar a culpa no Bolsonaro. Aí vai ser esse circo novamente aí, desse idiota, desse Omar Aziz, que se acha muito, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí tem o pessoal do PT, Randolfo Rodrigues, que é amiguinho do Omar Aziz, né? Randolfo Rodrigues participou daquelas oitivas ridículas lá cadê? Aqui no Senado, gente, na época do Covid, com aquela máscara, dessa grossura, máscara na cara. Cara, é bizarro, né? É bizarro demais o que acontece nesse país, cara. Mas vamos lá, vamos acompanhar o que vai acontecer. Só dessa CPMI sair, já vai ser uma vitória para o Brasil, tá? Porque a gente pode tirar a limpo toda essa roubalheira que existe no INSS há mais de 30 anos, né? Vamos ver. Eu não acredito, não. Eu acho que o Brasil não tem mais jeito, não. Se tiver um passaporte válido aí, um visto, vamos embora que é melhor, tá? O Uruguai é uma saída, hein? Ouvi muita gente falando do Uruguai, que o Uruguai é um país muito bom de morar. É claro que o custo de vida no Uruguai é mais alto do que aqui no Brasil, né? Mas é um país com muita segurança jurídica, inclusive, que o Brasil perdeu, né, completamente segurança jurídica. Hoje em dia não tem mais nenhuma, você não pode confiar em contrato mais nenhum, né? É o Supremo que deveria defender a Constituição, não defende. Então isso veio escalando de cima para baixo, né? E hoje você vê uma juíza de primeiro piso dando 8 anos e 3 meses de cadeia para um humorista. É onde a gente chegou, gente. Ê, Bostil, hein? Mostra a sua cara. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.